Um café irreverente. Conversa sem tabus. Com Andy Wagner. Olá! Sejam todas as pessoas ouvintes desse programa muito bem-vindas. Hoje temos aqui algo, do meu ponto de vista, sempre do meu ponto de vista, muito especial. Tenho aqui uma convidada, Alice, e que estará comigo neste café irreverente e também não só comigo, mas com esta plateia minha querida que está sempre aqui no programa. Também, Alice, para te fazer perguntas. Alice, seja muito bem-vinda. Já vou explicar do que se trata o nosso programa de hoje. A Alice é uma menina que está no seu processo de transição de gênero. O assunto do programa de hoje será esse. E a Alice está aqui porque certamente vai mesmo contribuir muitíssimo para os ouvintes, com os ouvintes, expondo, porque a Alice permite, ela tem essa abertura e não se incomoda, não se importa, de servir também de colaboradora, vamos dizer assim, né? Ela contribui também para a sociedade e com a sociedade, sobretudo as pessoas que também, da mesma forma que ela, de uma maneira ou de outra, estão passando por seus processos de transição de gênero. Antes de dar a palavra, Alice, para ti, eu gostaria de fazer alguns comentários, sobretudo um dos pontos que eu gostaria de hoje abordar aqui no nosso programa. Tratando das questões trans, eu já quero dizer também que está aberto, o programa está já pronto, já está aberto ao plenário o nosso programa. Então eu gostaria de deixar aqui algumas coisas que hoje são bastante complicadas dentro do universo trans, dentro do universo do segmento LGBTI, especificamente hoje nos dedicando aqui à questão trans. Uma das coisas que mais nos preocupa, mais como eu diria, talvez a palavra seja só esta mesma, nos preocupa, é uma situação muito peculiar no mundo das pessoas trans, que é a necessidade, muitas vezes, forte, de meninas e meninos, jovens, adultos, trans, justamente se refugiarem fortemente nos estereótipos, que são estereótipos, às vezes, extremamente negativos, né? Os estereótipos impostos pela sociedade de gênero. Olha, uma parte exatamente dessa questão dos estereótipos. Pronto. E essa semana tivemos uma concorrente, a espanhola, que é a Miss Espanhola, sim, é uma mulher trans, sim, sim. E volta toda essa questão do que é a passabilidade ou o que são esses estereótipos que se espera que uma mulher seja, ou seja, saltos altos, grandes mamas. Essas questões, essa semana, nem de propósito, nós tivemos aqui... Alice, eu já vou te dar a palavra, porque eu estou vendo que a Alice está aqui... Muitas coletividades trans, justamente, que compreendem, por um lado, a presença de uma mulher trans no final do Miss Universo, claro, de uma forma fantástica, essa representatividade, essa inclusão é uma mulher, não é? Claro. Mas, por outro lado, uma mulher para consumo, é aquilo claro, que nós feministas tentamos desmontar do que sejam esses estereótipos femininos. Não só isso, Renata, não é só isso. Justamente, continuando, quer dizer, o que a Renata coloca é exatamente o ponto que eu quero trabalhar aqui, que hoje quero conversar sobre isso, sobretudo também com a Alice. Nós temos frases, eu tenho uma coletânea de frases, né, ditas por pessoas trans, tanto homens trans como mulheres trans, né? Frases da natureza, por exemplo, se Deus, né, achasse que o homem
é igual ou inferior à mulher, teria feito primeiro Eva, de sua costela, Adão. Então, isso nós ouvimos de pessoas... que não nasceu de costela. Pois não nasceu de costela. Pronto, nem vamos entrar no caso da Lilith, porque então isso aqui já vai... Então vamos para relógio e não para assim, Eu nem entendi a frase. Não, ou seja, a Alice está aqui perguntando, Alice, então vamos entrar já com a Alice, vamos jogar a Alice na Cova dos Leões. A frase é a seguinte: uma pessoa trans, mulher trans, disse que se Deus tivesse querido que o homem e a mulher fossem iguais, ou até no caso a mulher superior ao homem, teria feito primeiro Eva e de sua costela Adão, e não o contrário. Né? Como Deus fez primeiro Adão e de sua costela Eva. Nessa interpretação, essa pessoa supunha que por Deus ter feito primeiro Adão e de sua costela Eva, então as mulheres deveriam assumir o seu lugar de secundariedade na sociedade. Aí a gente acaba entrando num problema que não tem nem só a ver com basicamente nada. É realmente uma religião, uma das muitas, e que decidiu criar uma geração do mundo. Se a gente for pegar pelo hinduísmo, o mundo começou também por um homem, só que ele arrancou o próprio pênis e atirou no oceano para criar. E eu duvido que um homem normal, tipo o seu João da esquina, iria arrancar o próprio pênis para poder criar alguém. Mas, Alice, a questão aqui, a Alice coloca uma coisa no tempo, pronto, mas a questão aqui é o que isso faz com que a pessoa entenda de si mesma. É uma fé de 2000 anos. A gente está há mais de 4.000 historicamente, há mais de 6.000 anos, as sociedades matriarcais foram acabando. As nossas primeiras sociedades, pelo que se acha, eram matriarcais, por causa do vínculo da mulher com a vida. E quando as sociedades foram ficando maiores, os homens foram ganhando mais força por causa das guerras entre as sociedades. Claro. Então estamos há quase 6.000, 7.000 anos em sociedades patriarcais e as religiões seguem isso. Seguem isso. Então... Claro. Mas tem que compreender que o que nós estamos levantando aqui, Alice, que aliás esse é o ponto aqui que precisa ficar claro, que a Renata parece que o que levanta é isso, não é o que é justamente o que não é, que é esse tipo de situação. Ou seja, são pessoas, esse é um refúgio, a religião é um refúgio para as pessoas trans também. Ou seja, uma pessoa trans que disse isso que eu disse, que a Alice agora aqui acaba de colocar uma questão antropológica, pronto. Mas vamos voltar à questão do mito em si. Sim. Outra questão, né, dito também por pessoa trans, né, aqui eu estou tentando levantar a questão da transfobia internalizada. Esse é o meu objetivo aqui. Né? O fato de que se Deus mandou o Salvador um homem, não é? Se Deus achasse que fosse melhor mandar uma mulher, teria mandado. Esses são tipos de posicionamentos que são de pessoas trans, mulheres trans. Sim, não é? É uma coisa que eu até estava comentando outro dia com uma colega minha. A pessoa, ela pode ser uma mulher machista. Com certeza. Pode ser um gay machista. Claro, um gay homofóbico. Um gay homofóbico. Claro. Esse é o ponto que eu estou querendo levantar aqui. Que é justamente isso. Ou seja, as pessoas, na busca da afirmação... Isso não são só as pessoas trans. Sim, são todas as pessoas. São todas as pessoas, em geral. Sim. Mas é impressionante como há uma situação complicada onde as pessoas trans, sobretudo as pessoas trans, se refugiam nos estereótipos para afirmar a sua masculinidade. E às vezes não só a sua masculinidade, sua feminilidade, mas também o seu machismo verdadeiramente. Sim. Mulheres trans, homens trans. E isso vai para pessoas de raça negra, a mesma coisa. Enfim, isso é a questão do preconceito internalizado, né? O valor internalizado tornado, como nós ouvimos, né? O homem foi feito para a mulher. E a mulher foi feita para o homem. Quer dizer, essas questões. Então eu queria ter posto isso como uma introdução, né? Porque é um assunto que eu quero muito debater aqui, a questão do refúgio, né? Outra situação que eu quero levantar aqui também, a Alice é uma menina trans. A Alice será mais... Eu quero dizer aqui, tem que ter cuidado com as palavras, não quer dizer que ela já não seja completamente. Mas no que diz respeito ao seu processo transicional, ela chegará ao ponto em que ela estará exatamente o que ela quer ser.
isso Será não que esse fará... fato chega para qualquer um de nós? Não, mas aí que tá, pronto, deixe-me já tomar essa pergunta. Mas a questão que eu quero colocar aqui, esta menina, 100% menina, continuará tendo o seu XY. Não é isso que a fará menos mulher, nem é isso que a fará mais mulher. Como eu já dei muitas vezes o exemplo, e que isso é real, né? A mulher negra que se sente menos mulher, por mais melanina, né? Do que a mulher branca. Então, ou seja, a mulher será mulher independentemente de negra ou branca. Esta mulher negra que se sente menos mulher porque é negra, esse é um problema que ela precisará resolver como mulher e como mulher negra, certo? Então, é isso que eu estou tentando levantar aqui. Pronto, agora tem a Renata lá que falou alguma coisa que eu já me esqueci, tem a Alice aqui tentando... Pronto, Alice. Não, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Fala agora essa questão que tu estás aí. Não, e era só uma brincadeira que você falou do XY. E eu nem sei se eu sou totalmente XY, Bom, porque eu nunca fiz o exame genético. Então eu posso ter mais Y e mais X do que eu imagino. Claro. Esse é o grande ponto. Aqui está a questão das boas colocações da Alice. Ou seja, quem aqui nesta sala já fez algum exame... não, tá bem, eu sei. Alguma pessoa levantou a mão e acabou com o argumento. Alguém levantou a mão e acabou com o meu programa. Ora, mano. Exceto a Rafaela, quem aqui nessa sala já fez um exame cromossômico? Eu nunca fiz. Eu, francamente, não sei, e é tão comum que nós não sejamos do sexo que nós pensamos que somos, não é? Se eu não sou XX, se eu não sou, se eu não sou XY, eu não sei, e poderei não ser, e poderei ter esta aparência mesmo assim, e não ser do sexo masculino, portanto. Porque já há alguns estudos nesse sentido, que alguns homens, inclusive, são homens cis e não têm o... E não tem o que quer dizer, em rigor, que não são do sexo masculino, portanto. Não é? Nós temos até o exemplo dos supermachos, que são os homens que têm... Com duplo... Com mais hormônio ainda masculino, como um caso muito famoso, qual é o nome daquele lutador de boxe que arrancou a orelha do outro? Mike Tyson. Mike Tyson, ele é um supermacho. Sim. Por isso que ele é tão... Todos os aspectos, entre Por isso que ele é tão irritável e tão forte, cavalarmente forte. Na verdade, ele seria um outro sexo, né? A configuração cromossômica dele. Mas chega a ser o Ubermensch do Nietzsche. Não é o Ubermensch do Nietzsche. O Ubermensch do Nietzsche é, pelo menos que eu lembro, é o homem sobre o homem. É aquele que nunca está feliz com o seu estado atual. Então, para mim, sempre foi uma visão mais psicológica do que física mesmo. A questão... Bom, pronto, sim... Caímos em Nietzsche e acabou o programa. Pronto. Niilismo, todos estão mortos. Exatamente. Vamos deixar o Nietzsche. Agora, porque eu quero, então, agora, começando comigo, e que já também com a participação da plateia, levar a questões mais cotidianas, mais básicas do que é uma pessoa estar no seu processo de transição de gênero. Alice, por favor, começa já a contar, porque eu já conheço a história da Alice, não vou eu fazer isso, não é? Claro, como sempre, basicamente, demorou até que a Alice se desse conta que o seu grande desconforto de infância e pronto, aquele período todo que vai se vivendo sem saber o que está acontecendo conosco quando nós estamos fora, né, daquilo que é as duas coisas básicas, enfim... a Alice levou um tempo até se dar conta. Pronto, mas afinal de contas eu não sou um rapaz, eu sou uma menina. Então, Alice, por favor, agora coloca de forma a que fique claro como aconteceu esse processo desse teu grande desconforto, até tu saber que esse teu desconforto estava em função do que ainda se costuma chamar disforia de gênero. Ou seja, a Alice tinha um gênero X e um sexo fisiológico Y, e ali havia esse desconforto. Alice. O mais engraçado é que, como quase todas as crianças trans, elas mandam sinais mesmo sem saber. Obviamente. Eu lembro, memórias vagas de... Sempre tem algum filme, um filme que eu lembro muito bem,
eu não lembro o nome dele agora, que o garoto se transformava numa menina. Por algum acidente mágico. E o plot do filme, ele passava o filme inteiro tentando voltar a ser um menino. E eu sempre vi aquele filme e pensei, por que Cargas d'Água ele tá fazendo isso? Ou seja, querer voltar... querer voltar a ser menino. Caralho, Não tem problema. Não tem problema. Desculpa o palavreado. Café é um café irreverente, portanto, caralho, isso aqui são todos muito bem-vindos. Sem papas na língua. Eu vou tentar maneirar nos palavrões. Não precisa, Alice. Fica à vontade, fica à vontade. Ok, então foda-se. Fica totalmente à vontade. Eu ficava sempre pensando, por que Cargas d'Água este diabo está querendo voltar? Cara, se eu estivesse no lugar dele, eu dava um tiro no mago e acabou. Não tem chance de voltar atrás. E eu nunca entendi isso. Pra mim era simplesmente, ok. Eu tinha um desenho que eu gostava muito, que o personagem, se ele caía numa poça de água, se ele água quente era jogada nele, ele virava uma mulher. Se água gelada, ele virava homem. Eu sempre pensei, eu nunca mato uma banho gelado na vida. Fora que várias outras dicas pequenas que eu nunca tinha percebido. Eu sempre senti um desconforto enorme com o meu corpo. Eu pensava que era porque eu sempre fui uma criança mais gordinha. Então eu sempre pensei que esse desconforto era por causa do meu excesso de peso. Mas na adolescência, como qualquer adolescente, você espicha, o seu peso fica. E mesmo assim eu me sentia desconfortável com o meu corpo. Então eu fiquei tipo, eu não deveria estar melhor assim, já que eu não tô mais acima do peso, o que eu não gostava foi embora. Não, eu sempre acabei mesmo inconscientemente caçando o androgenismo. Sorte, eu tenho já uma aparência andrógena de natureza, e eu sempre acabei caçando o androgenismo sem entender. Eu só vou fazer um parênteses, por mais que essa palavra nós usamos muito, só para que talvez algum ouvinte que porventura não conheça a palavra, androginia é o nome que se dá a uma pessoa intergênero, ou seja, independentemente do seu sexo fisiológico, né, ter nascido com pênis, vulva ou alguma outra configuração fisiológica, a pessoa desenvolve seu gênero masculino, feminino ou também a possibilidade da intergeneridade. A Alice está usando um outro termo que é sinônimo de intergeneridade, que é a androgenia. A androgenia também, ela se manifesta em um determinado estilo, ou seja, ela é o que transparece, Sim. Né? É o que a mente deixa transparecer, ou seja, é muito visto, por exemplo, na moda, modelos. Sim. Um grande ícone andrógeno que é o Bowie, não é? Sim, claro. David Bowie, David sim. Bowie, isso. Ou seja, muitas vezes talvez essa própria... Eu não sei se eu sou andrógena, mas eu sempre fugi dos padrões femininos e estereótipos, não me sinto menos mulher. Tem duas coisas isso, aqui, sim. Mas eu acho que tem a ver com alguma, talvez, defesa que a gente possa criar, e a nossa autoimagem que está em construção, e nós nunca, eu já passei dos 40 e continuo a dizer, será que estamos satisfeitos, como o Andy falou? Eu acho que nós nunca estamos totalmente satisfeitos com o que nós somos, porque nós vamos ser sempre alguma coisa, temos que melhorar essa coisa, e para isso que a gente vive, né? Para melhorar, para amanhã ser melhor do que foi hoje, isso nos aspectos mentais. O verdadeiro Ubermatt. Psicológico. O verdadeiro Uberman. Exatamente. E o aspecto físico, muitas vezes a fuga a determinados estereótipos não é porque nós não sejamos capazes de andar de saltos altos ou performar essa panóplia, não é, de fetiches masculinos do que seja o corpo e o que seja a imagem de uma mulher consumível. Então, muitas vezes, seja por questões de transgeneridade, ou por questões de autoestima mesmo, porque eu acho que se trata de autoestima, quando uma mulher atinge a autoestima dela, seja ela cis ou trans, ela não precisa performar o que Claro, a sociedade perfeitamente. espera, Aqui né? tem então, duas a transgenia coisas. também acaba quase como uma espécie de válvula de escape. Sim. Aqui tem duas coisas importantes a ficarem muito claras, porque não pode haver confusão. E a confusão se estabelece em função, de fato, da impossibilidade de se estabelecer fronteiras e limites. Mas nós temos que saber, apesar das esferas imbricantes das coisas, nós precisamos saber o que é intergeneridade como
identidade de gênero e intergeneridade como expressão de gênero. São coisas diferentes. E aqui todos os comentários foram, mais do que tudo, na esfera da expressão de gênero. Quando a Alice mencionou, claro que ela estava mencionando mais nesta esfera da expressão de gênero, porque, na verdade, quanto ao gênero dela, ela não é uma mulher, ou melhor, não seria, não é? Não daria nem para usar essa palavra. Ela não é uma pessoa intergênero, ela é uma pessoa do gênero feminino, certo? Agora, a expressão de gênero poderia ser andrógena. Sim. Isso precisa estar separado para não se confundir isso. Expressão de gênero e identidade de gênero. Por mais que essas coisas... aliás, eu deveria... Poxa, aquilo foi fantástico. No Facebook, alguém fez uma postagem sobre questões de gênero e orientação sexual. Então, havia num quadro umas bolinhas... Ah, foste tu, Renata? Oh, Renata, olha, veja só. E eu publiquei aquilo, repliquei. Tinha umas bolinhas separadas de cores diferentes. Que eram os rótulos. Que eram os rótulos, estava escrito rótulos. Então, uma bolinha cor-de-rosa, uma bolinha azul, uma bolinha amarela, uma bolinha sei lá o quê, bolinhas. E depois, eu não me lembro qual era a outra... Não, eu digo a palavra, era rótulo e o que de fato... Identidades. Exatamente. Então, as mesmas cores que estavam em bolinhas, ali elas estavam todas, assim como que o cor-de-rosa aí já ia se misturando com o azul, que ia se misturando com o amarelo, como de fato isso é. Então, isso foi fantástico, porque é exatamente como é, e a diferença de rotular, a rotulagem. E, sobretudo, que aqui vem uma outra coisa que eu me recordo, que é... Oi? Não, é porque, comentando exatamente sobre isso... Peraí, deixa eu terminar o meu... deixa eu terminar aqui, o meu pronto, também, né? Aqui. Então, não confundir, né, rótulo, porque isso as pessoas fazem por preconceito má fé mesmo, rótulo e visibilidade. Uma coisa é dar visibilidade, outra coisa é rotular, não é? E muitas vezes a necessidade de dar visibilidade a segmentos invisíveis da sociedade vem o preconceito de pessoas realmente desconhecedoras das questões a dizer que se está rotulando as pessoas. Uma coisa é dar visibilidade a minorias, outra coisa é rotulá-las. Então isso é uma coisa importante que nós aqui talvez fosse colocar. Agora, Alice, como é que é o que tu irias dizer? Antes de eu voltar à minha história, eu queria só comentar uma coisa exatamente sobre isso de rótulos. Tem agora não lembro se é antropólogo, filósofo, ou então que cargas d'água ele é, francês, que ele falou uma coisa que eu acho muito interessante e que eu sigo. Que ele, pelo menos na opinião dele, não existem os gêneros assim, os gêneros da sexualidade fechadinhas. Cada pessoa única tem o seu próprio gênero e a sua própria sexualidade, todos distintos do outro. Não existem dois gays iguais, duas lésbicas iguais, duas pessoas trans iguais, só que como a nossa mente funciona em criar caixas, em criar padrões, nós geramos o padrão de gay gosta de homem, lésbica gosta de mulher, hétero gosta de... Então, eu acabo por seguir mais a opinião dele de a pessoa é ela. Pronto. Eu não quero aqui levar o assunto para isso, porque eu quero falar muito de questões da Alice. Mais palpáveis. Mais palpáveis, sobretudo porque nós temos uma adolescente na plateia também, né? Uma menina com 11 anos, que também está interessada no sentido da curiosidade, com uma criança de 11 anos que nunca viu falar do assunto. Por acaso, a nossa plateia está bem teenager. Também. Temos uma pessoa trans também na plateia, né? A Rafaela, e assim. Mas o que eu iria dizer, meu Deus do céu, uma gente, pessoa jovem aqui deuses... também. Eu gostava que a Alice pudesse... Eu perdi alguma coisa aqui, gente, depois eu acho o cato e falo, porque alguma coisa fugiu aqui. Lembrei, pronto, tá, fala, Renata. Sobre por exemplo, a Alice falou de seguir a androgenia, e eu percebo sempre, enquanto mulher, não é? E o meu feminismo é interseccional, ele não pode existir de outra forma. Eu gostava de saber a opinião da Alice, ou seja, a visão dela.
essa nossa crise, não é? Enquanto mulheres dentro de sociedades extremamente patriarcais, com a questão religiosa tem um peso muito grande, inclusive das aceitações das famílias de determinadas pessoas, sejam lésbicas, sejam gays, sejam trans, ou seja, fica sempre condicionada a esses tabus, essas questões de dualismo do macho, da fêmea, do homem, do Adão e da Eva, tudo começa lá no Adão e Eva, ou seja, todas essas questões. E essa questão da performance, não é? do andrógeno, da gente encontrar uma forma confortável de estar, de sermos mulheres. Eu gostava que a Alice falasse um bocadinho sobre essa experiência dela e da forma como ela percebe isso e como ela vê essa questão dos comportamentos serem... Né? Como é que a gente encontra mecanismos para burlar, sobreviver a essas caixas. Exatamente. Depois eu quero justamente contribuir com isso na questão das caixas e do que o antropólogo tem como ponto de vista. Então, exatamente na adolescência eu caçava o androgenismo para fugir do estereótipo masculino. Eu não sabia na época o porquê eu me sentia tão desconfortável presa num estereótipo masculino. E como era uma sociedade brasileira, principalmente, uma sociedade extremamente conservadora, patriarcal, machista, inferno na Terra, eu não podia entrar no espectro feminino, apesar de que eu ia em convenções de anime. Para quem não sabe, anime são desenhos japoneses. Na minha adolescência... Acho que tem uns fãs aqui na plateia. Parece que tem. Eu vi manifestações da plateia. Eu também ouvi manifestações. Na minha adolescência, sim, eu usava toquinha de anime em convenções com outras pessoas esquisitas que nem eu. E lá, é engraçado, porque apesar de ser um lugar extremamente machista, porque realmente é uma coisa que eu ando falando, qualquer nicho acaba por ter muito preconceito dentro dele, porque as pessoas, como são excluídas, acabam por excluir as pessoas que já... exatamente. Então, eu ganhei uma saia de presente lá, porque na época eu caçava androgenismo, e uma moça falou, você faria muito bonita com essa saia, e me deu a saia de presente. Eu tenho essa saia até hoje, e só completando uma pergunta que pode ser feita lá no fim, um dos meus objetivos é caber nessa saia. Deu para entender que a saia era pequena. A saia é pequena. Não é nem que a saia é pequena, é que eu tenho um quadril grande. Não é nem que eu tô acima do peso, é realmente eu tenho uma bunda grande. E a saia não fecha. Há 10 anos. Alice. E eu acabei de entregar a minha idade foda. Mas... Alice, tu tens a vantagem, Alice, não, ela já entendeu isso, que ela tem a vantagem para a passabilidade dela no momento atual, né, de justamente ser rechonchudinha. E né? essa passabilidade, Alice, é isso que eu queria, essa passabilidade ajuda faz muito. parte dos estereótipos, não é? Faz Sim. parte o que a Alice pensa, quer ser mesmo passável, o que é que na tua cabeça... Muito bem, Alice, agora sai dessa, Alice. Então, sai dessa. Eu, de início de conversa, eu odeio estereótipos. Odeio estereótipos, nossa. Eu odeio maquiagem com tanta força. E eu sempre tenho que usar a desculpa que eu sou alérgica. Realmente eu sou alérgica, mas existe maquiagem anti-alérgica, mas eu odeio coisas grudando na minha cara. Então, maquiagem me mata. Eu gosto de usar roupas masculinas e femininas, apesar da a maior parte das roupas femininas serem extremamente desconfortáveis, voltando àquele assunto de transformar a mulher em pedaço de carne de venda, porque, meu Deus do céu, por que alguém em sã consciência iria usar um salto alto? Aquilo é uma tortura medieval. É uma mulher, gente. É uma tortura medieval aquilo, principalmente que eu calço 40. Então, é um salto alto de palhaço que existiria. E é terrível, nossa senhora. Eu tenho uma amiga minha que usa espartilha, coitada, não consegue nem respirar. Ela é cis ou trans? Ela é cis. A cis, Ela usa espartilha e não consegue nem respirar, coitada. Mas, retrocedendo um pouco a falar de como eu descobri, é engraçado porque a maior parte das coisas da minha vida eu descobri da forma mais estúpida possível.
eu tava num jogo, já deu pra notar que é anime com adolescência, jogo na adolescência e vida adulta, eu sou uma pessoa nerd. Então, eu tava num jogo, óbvio, tempo é uma coisa maravilhosa, você não ter o que fazer. Eu tava num jogo discutindo com um cara de um grupo que eu fazia parte, que ele é o macho branco classe média. Perdão a todos os homens héteros cisgêneros de classe média, mas usando o estereótipo, ele era um cuzão. E ele estava falando que a sociedade é dessa forma, as pessoas que estão fora da sociedade que se adaptem a ela. Ou seja, os gays que virem héteros, as mulheres que se adaptem à sua subserviência, as pessoas trans que morram. E os negros que também pintem-se de branco. Pode arroz na cara. E eu estava indignadíssima. Na época, eu sempre fui partidária das causas LGBT, porque eu nasci num teatro, sempre tive muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas. Então eu estava furiosa discutindo com ele, até que um momento eu me irritei a um ponto que eu saí, tipo, foda-se, e fui conversar com um amigo meu que também estava na discussão comigo, estava do meu lado. Aí eu parei, olhei pra cara dele e falei, cara, eu acho que eu sou trans. E aí ele olhou com toda a cara de pau do mundo e falou, nossa, você demorou para descobrir. Comigo aconteceu algo semelhante. É sério. Quando eu chegava para as pessoas e dizia muito isso é frustrante, né, Alice? Eu falei para ele, me contava 3 anos atrás. Sim, a ele. Eu chegava para as pessoas, olha, eu tenho uma coisa muito séria para dizer, né? Eu dizia, olha, sabe o que é? É que eu me assumi, eu sou gay. Poxa, finalmente, só tu que não sabias, né? Poxa, que coisa frustrante. Exatamente. Eu chego todo preparado por aquela mise-en-scène toda, né? E tira a graça da gente, né, Alice? Pelo menos a minha mãe eu surpreendi. Ah, sim. A mãe da Alice. A mãe eu sabia. A mãe da Alice. Enquanto mãe, normalmente a gente acaba por, de alguma forma, saber, lá no nosso íntimo. Não, ela pensava que eu era gay. Ela pronto, ela sim, para um menino gay. Ok. Enfim, até porque então, Alice, uma coisa interessante é que a Alice é uma mulher trans hétero. Não, lésbica. É verdade, desculpa, tá. Perdão, gente, perdão. A Alice é uma mulher trans lésbica. O que fez a mãe entender menos ainda. Claro, entender menos ainda, uma vez que, lógico, a mãe... Se você for mais a fundo, se você realmente for pegar mais a fundo, eu sou uma mulher trans, lésbica, poliamor, e eu sinto atração por homens trans. Bem, aqui a questão do poliamor, isso não tem nada a ver com orientação sexual. Coisa nenhuma. Mas se você for botar toda a englobação de vamos confundir, vamos confundir a pessoa. Mas a questão, no que diz respeito à fisiologia, é clara, no que diz respeito ao gênero, está claro, e no que diz respeito à orientação sexual também, está muito claro a questão da Alice, que é uma mulher trans, portanto, lésbica, o que fazia a mãe, obviamente, entendê-la como um rapazinho gay. Não sei se isso está claro. Não, agora faz mais sentido ainda. Ela pensava que eu era gay porque eu sempre fui mais feminina. Sim, mas eu sempre me atraí por mulheres. Sim. E pronto, enfim, a questão das confusões que sempre acontecem. Ou seja, era um menino andrógeno. Claro. Continuava lá a andar com as meninas. Sim, continuava a andar com as meninas. Exatamente. Era mais confuso, talvez, para ela do que a gente possa exatamente. imaginar. E na adolescência, eu explorei a bissexualidade. Quando eu digo explorei, eu beijei alguns meninos, que eu era adolescente. Adolescentes não façam sexo antes dos 16 anos e depois que fizerem, sempre com proteção. É sempre bom ressaltar isso e lembrar. Porque a comunidade LGBT já tem muito estigma atrás de si por causa dos anos 80 e das pessoas enlouquecendo. Então, simples em proteção. Muito bem, Alice. Eu sempre dou esse disclaimer. Muito bem, Alice. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas ainda. Conclui. O mais engraçado, a forma que eu contei para minha mãe. Porque eu não contei para ela. Ou seja, então a mãe da Alice supunha que a Alice fosse, no caso, um rapaz gay. Que apesar de a Alice ter, então, feito parecer ser um rapaz hétero, já que a Alice é uma mulher lésbica, estão entendendo
essa questão, a confusão, uma vez que a Alice é uma mulher lésbica, né? A Alice, ainda como rapaz, gostava de raparigas. Portanto, a mãe estava provavelmente numa confusão ali que só, né, os deuses para resolver. As engrenagens do Porque, por cérebro lado, travaram. a questão da aparência e da expressão da Alice ainda como rapaz era uma expressão andrógena, que fazia a mãe crer que ela fosse, ou ele no caso então ainda, gay, e por outro lado era uma confusão danada, mas afinal de contas a atração... Mas isso se conciliou, Alice? Sim. Eu vou começar do momento em que minha mãe descobriu, porque eu não contei, foi uma descoberta meio que espontânea. Aliás, aproveita, perdão, nos conta por que tu estás de costas para as câmaras nessa resposta da pergunta da... Tá. Isso não tem a ver, honestamente, com a minha transexualidade. Isso tem mais a ver com problemas lá do Brasil mesmo. Não estou sendo procurada pela polícia. Não sou exilada política. Só para deixar aqui claro. Eu já estava preocupado com isso. Não sou. É realmente problema com parentes meus do Brasil e que, como eu falei antes de começar, ou então depois, eu não estou lembrada agora, que eu sigo a ideia de Roma. Quando eu queimo pontes, quando eu acabo com vínculos, eu queimo e taco sal, para não crescer mais nada naquele lugar. Eu quero morrer amiga da Alice. Portanto... Com certeza. Mas falando de como ela descobriu, eu falei para ela que eu queria ir num psiquiatra. E, ok, eu sempre fui uma pessoa meio maluca, então ela aceitou. E eu fui no psiquiatra, só que no Brasil eu tinha plano de saúde. E o único psiquiatra que aceitava plano de saúde era uma instituição em Niterói, que é onde eu morei, que era alguma coisa C. Era tipo PUC, sei lá. Só que eu devia ter prestado atenção... essa parte, sim, agora eu me lembrei. O que aquela sigla significava. O C não era de calma, estamos com você. Nem de clínica. Nem de clínica. O C era de cristão. E eu fui no psiquiatra. Quando eu entrei, eu não percebi... Imagina que você fosse de católico ou qualquer coisa assim. Não, pronto, cristão. Quando eu entrei, eu não percebi o Jesus olhando pra minha cara. Eu fui direto falar com o psiquiatra e tal, falei que eu era uma mulher trans. Foi a primeira vez que eu falei... Bom, isso ela está contando de uma forma engraçada, mas não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. É horrível e eu vou continuar. Minha indignação vai chegar depois da graça, calma. Eu falei que eu era uma mulher trans, eu me senti muito aliviada, porque acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei em voz alta, olhando para alguém que eu era uma mulher trans. E, basicamente, o que o psiquiatra me falou era que não, eu não era, que eu estava apenas empurrando os meus problemas para o futuro, como se na transição fosse resolver meus problemas, empurrando meus problemas no futuro, e que podia confiar nele porque ele sabia o que estava falando. Mas eu fiquei tão possessa da vida naquela sessão. Eu saí antes da sessão acabar. O que me deixou mais irritada foi que eu já estava bem decidida. Eu sou uma pessoa muito focada. Que idade tu tinha, Alice? Eu tinha 21. Eu tinha 21 anos. Eu já não era mais uma criança, nem uma adolescente. Só que se ele faz isso com uma pessoa de 12 anos que tá tentando se entender, se faz isso com um adolescente de 14 anos que está no auge da disforia, é um suicídio assinado para a pessoa. Para muitos é. Então eu saí tão possessa. Eu tinha até conversado, feito piada com a moça da recepção e ela perguntou: quando é que você vai marcar para a próxima vez? Aí eu nunca mais. E saí e minha mãe foi me buscar e tal, que ela estava passando por lá. E eu voltando para casa, falando, obviamente não falando sobre a transição, mas eu falando que ele tinha me irritado muito, porque estava me incomodando muito isso. E simplesmente falando que aquele cara era um psicótico, posso dizer, é quase um psicopata, porque ele usa do poder dele para destruir vidas. E ela olhou para minha cara e falou... Ela? Minha mãe. Minha mãe olhou pra minha cara no carro. Ela estava dirigindo. Ela virou a cara pra mim e falou:
você é trans? Aí eu olhei pra cara dela e falei, sou. Ou seja, tua mãe já sabia os conceitos. E ela ficou 10 segundos ainda com o carro em movimento, olhando pra minha cara com cara de assustada. Nossa, Essa foi a reação que a minha mãe teve quando soube que eu estava grávida, aos 29 anos. Eu acho que a reação da minha mãe teria sido mais leve se eu falasse que eu tinha um filho. Certo, certamente. Certamente. Eu quero. Eu não sei se eu não sei se a Alice respondeu a tua pergunta, Renata. Respondeu a contento? Então pronto. Possivelmente não, porque eu esqueci. Mas Pronto, Renata. Até porque acho que a Alice esqueceu. Enquanto mãe, essas coisas nos tocam profundamente. Sim. Não é? Muitas vezes já me perguntaram, enquanto investigadora, por que eu fui para investigar na área da transgeneridade, sendo eu da comunicação e fazendo um mestrado em design. Ou seja, por quê? Por causa da questão do hacker, do gênero. Não no sentido de... Eu entendo como uma pessoa trans, e eu acho que é um exemplo para muitas pessoas cis que querem fugir dos estereótipos e construir novos paradigmas, um hacker. Eu comecei muito mais pela questão digital, e eu já vi que temos uma geek aqui, uma nerd, também voltada para os videojogos, muito na cultura digital. E dentro da cultura digital, o que o hacker faz? Ele quer quebrar o binarismo, então eu entendia a transgeneridade, comecei a construir... Essa é a grande questão, a quebra do binarismo. Né? Está isso, indo... Enquanto mãe, nós criamos nossos mundinhos. Eu nunca fiz isso, mas criamos nossos mundinhos. A menina vai para o balé, o menino vai para o pau, e depois a gente vai gerando imensas infelicidades. Apesar de eu ser uma mulher hétero e cis, eu gostava muito de ter feito karatê. E nunca foi possível fazer karatê, fiz balé contrariadíssima a minha vida inteira, não é? E hoje eu faço taekwondo, não é? Mas já é outra vibe. Mas por que nós... Eu gostaria de realmente perceber se eu gostava de que a Alice dissesse mesmo, não, de fato, é uma vontade de quebrar com esse binarismo, ou dizer, não, estás a viajar, não é isso. Quando eu era criança, minha mãe me botou no futebol. E dá pra ver como eu não estou nas telonas, eu não me dei muito bem com o esporte. Na verdade, eu ficava no gol 90% do tempo chutando areia. E quando a bola vinha, eu saía da frente. Porque eu não vou tomar uma bolada agressiva na cara é um ponto fictício. Não, eu saio daqui, não tô ganhando nada, tô só apanhando. E exatamente isso, eu cheguei a fazer balé quando era criança, porque tinha um clube... Temos uma bailarina aqui na plateia. Eu não sabia que a Rafaela era bailarina, a Rafaela é a menina que está aqui conosco. Eu estudei durante 3 anos dança, mas agora já não é, vamos para as artes visuais outra vez. Bem, mas também. Eu fiz balé durante 11 anos. Olha, Durante 11 anos? Desde os 7 anos. Muita coisa, é muita coisa. Gente. Eu fiz durante 7 meses. Mas eu fiz balé assim... O que me fez a vontade de fazer balé não foi nem nada de... Eu vou quebrar as correntes. Até porque balé, meninos e meninas fazem Sim, balé. Não tem... mas é um estereótipo. É um estereótipo, obviamente que é um estereótipo. É um estereótipo, evidente que é um estereótipo. Eu comecei a fazer balé, Balé é coisa de menina. por causa de um filme de aquele... que é um garoto na... Billy Elliot, exatamente Billy ele. Elliot. Que eu gostei, Nossa. achei legal. Grande filme, E grande filme. no Brasil existe um sistema que são clubes, eu não sei se existe aqui em Portugal, que você vira sócio de um clube e lá você pode fazer várias coisas. Uma dessas coisas era a ginástica olímpica, que era no andar em cima, e no andar embaixo tinha balé. Eu estava inscrita na ginástica olímpica. Só que depois da primeira aula eu falei, caguei, e fui pro balé. Então eu fiquei 7 meses indo pro balé, na verdade, ginástica olímpica, que na verdade era balé. Eu saí porque eu saí do clube. Mas eu gostava bastante, eu tinha até que bastante elasticidade na época. Renato, ela está respondendo a tua pergunta, Renato? E não estou respondendo tanto. E falando em quebrar os padrões, antes de vir para cá, eu estava até tendo uma discussão com uma outra mulher trans que era sobre passabilidade, exatamente sobre isso. É uma coisa que eu falo que... Porque aqui tem a seguinte, deixa eu só fazer uma coisa tremenda da passabilidade é que esta passabilidade
para que ela seja, em geral, a compreensão é de que se a passabilidade, para que seja perfeita, precisa estar dentro dos estereótipos. Sim, sim. Esse é o ponto da situação das pessoas trans, ou seja, se a Alice, como mulher, tem uma expressão de gênero andrógena, vai se entender como se sua passabilidade não está ok, ou seja, esse é o problema. Eu entendo até, desculpa, Alice. Claro. Pronto, fosse interrompida, mas pronto. Eu entendo até, por exemplo, que a passabilidade seja válida, porque toda gente, até algumas mulheres usam batom, usam salto alto, e muitas vezes não por causa do estereótipo, mas porque se sentem bem, estão em busca daquilo, de melhorar o que elas são. Nós vivemos para isso. Mas quando isso é imposto, de fato, esse é o ponto. Que muitas vezes para as pessoas trans não é quase como imposto, e no Brasil, só duas situações. No Brasil, já houve casos de mulheres negras, cis, serem espancadas porque pensavam que elas eram travestis. Já comentei com o Andy outro dia que se eu me maquilho, me arrumo e ponho um salto, eu me sinto uma drag total, eu me sinto completamente drag e não gosto. E não sou eu aquela mulher, não é? Eu sou mulher. Claro. E outra situação é que muitas vezes nas consultas de psiquiatria, não é? Tirando não o limite da loucura desse psiquiatra cristão, não é? Mas muitas vezes para aqueles formulários e para preencher os formulários e para os pareceres médicos, não é? Muitas vezes as pessoas trans, sejam homens ou mulheres, elas têm que performar ou uma feminilidade, uma masculinidade exacerbada para como se tivesse que convencer o outro. Que ela é. Sim. Enquanto eu, enquanto pessoa cis, não preciso usar um salto alto para convencer. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto do que eu quero voltar. Eu não sei, a Alice está se sentindo interrompida, mas eu quero voltar muito. Muito. Nossa Senhora. A questão do... Eu não conheço este antropólogo que eu não já me lembro sequer o nome que tu comentaste. Eu não faço o menor nome dele. Sei que ele é um francês e é careca. Pronto. Então vamos a outros, né? A questão aqui é essa. É óbvio, pelo amor de Deus, é óbvio que isso não é teórico, aliás, perdão. Sim, pode ser por esse ponto de vista. Isso não é teórico, isso é factual, não é? O que nós somos como singularidades humanas é irrepetível, portanto, é por isso que somos singularidades humanas. O máximo que nós podemos ser é mais ou menos parecidos, mais ou menos similares. Não é? Só minutos, deixa eu... Agora eu não posso interromper. Eu não posso interromper ninguém. Interrompe, Alice, vai lá. Eu até fazer um adendo de que até pessoas gêmeos, univitelinos, que são iguais geneticamente, não são nada iguais. Exato. E aqui a questão é essa, o que nós temos e que às vezes as pessoas preconceituosas usam isso de forma, né, com uma fé, é que nós, para que possamos entender apenas essa panóplia, é óbvio que nós vamos ao arco-íris, né? E há uma faixa, ali há uma faixa, aonde começa a ser algo avermelhado e depois começa a deixar de ser avermelhado, e essa faixa é o que se chama vermelho. Mas não há um único ponto infinitamente pequeno desse espectro de cor, aonde o que está infinitamente antes, perto e infinitamente perto depois, seja idêntico, não é? Agora, é óbvio que, então, dentro dessa perspectiva, é claro que existem, por enquanto, hoje, 7 mil milhões de gêneros, orientações sexuais, e etc, e etc, etc. Certo? Isso é claro, isso é óbvio. E é óbvio que nós vamos chegar lá. É óbvio que nós vamos chegar lá. Agora, claro, nós temos dentro desta panóplia, né, a impossibilidade, e não precisa nem ser assim, que ali nós temos o vermelho, o azul, o cor de laranja, o amarelo, porque cor de laranja é o que está entre o amarelo e o vermelho e assim por diante. Então, é óbvio que se por um lado
somos, né, espectros ou pontos, né, infinitos de um arco-íris. Por outro lado, é óbvio que não há mal e não há problema nenhum para que eu mesmo, como ser no mundo, né, como o Dasein, né, o ser no mundo, eu me vejo, né, num grupo similar. Se bote numa caixa. Mas claro, não é necessariamente pôr-se numa caixa, é identificar-se. Não, né? quando eu digo caixa, não é uma coisa negativa, porque o ser humano, ele procura a proximidade. A proximidade, a similaridade. Nós somos uma espécie social. Somos parecidos. Então, o que eu tenho de parecido com você me agrupa com você. Claro, pronto, esse é o ponto. E isso pode ser muito positivo ou muito negativo. Tanto que um dos maiores forças... Como é que a Alice encontrou a sua caixinha nessa perspectiva? Depende. Na verdade, eu faço parte de muitas caixas diferentes. Eu sou uma pessoa muito fora da caixa. Piadas à parte. Infelizes, não, mentira, brincadeira. Porque eu arranjo problema com todas as pessoas. Porque... Até com a psicanalista dela. Com certeza. Porque, exemplo, esse exemplo que eu estou tentando dar há meia hora, que eu estava discutindo com essa moça trans que... Ela brigou com a gente quando ela disse meia hora. Sim. Meu olhar de julgamento, Isso. só você pode ver. Pronto. Há 3 semanas atrás, eu estava passando por uma crise de disforia, porque foda-se, porque às vezes você passa por isso. E eu estava no trabalho, eu tirei uma foto minha e mandei para um grupo de mulheres trans, que eu faço parte do Facebook, perguntando como está o meu nível de passabilidade. A maior parte delas respondeu basicamente o que eu esperava. Tá bom, tá andrógena, tá legal. Algumas foram super fofas, uma delas pediu meu telefone. Eu moro em Portugal, minha filha, desculpa. De onde ela era? Brasil. Ah, pronto. Brasil. Metendo aqui onde não interessa. Só que uma delas respondeu simplesmente, não. Eu, ok, tudo bem. Só que o adendo dela me incomodou. Ela botou, não, você se veste como homem. Aí eu mandei mensagem, repliquei. E ela não mandou isso no dia, ela mandou isso 3 semanas depois, hoje. E aí eu respondi, olha, eu sempre acabei por seguir mais pela moda andrógena, eu nunca escolhi um gênero de roupa para usar. Então eu uso roupas femininas, roupas masculinas. As roupas masculinas, por causa do machismo institucional, são mais confortáveis, a maior parte delas. Então eu acabo por usar muita roupa masculina. E também porque eu tenho 20 e poucos anos, eu descobri que eu sou trans aos 20 e poucos anos, então eu não tenho muitas roupas femininas. Eu tenho muito mais roupa masculina. E ela ficou relativamente possessa comigo. E falando, a última coisa que ela falou foi, se você está procurando passabilidade, não se vista de homem, ou então não pergunte. E aí eu fiquei pensando, eu entendo o que ela está falando, ela, pela foto dela, ela entrou de cabeça no estereótipo feminino em desespero, tanto que a foto dela, a maquiagem é super pesada, o cabelo é super armado, as roupas são super femininas, só que eu entendi que por eu estar com a mulher trans, tentando me compreender no meu nível de passabilidade, usando roupas masculinizadas, eu acho que ela se sentiu ofendida, porque ela caçou tanto a feminilidade para ela poder se manter, porque quando você até tinha dito que é uma crueldade, se uma mulher hétero, cis, usa uma roupa masculina, ok, é uma roupa masculina. Se uma mulher trans usa uma roupa masculina, exatamente, vira um homem. Exatamente. Para os olhos das pessoas. Claro, exatamente. Alice, Fale. Eu passei por uma experiência exatamente uma semana atrás, Sim. quando um homem que performa drag queens
olhou para mim e disse que eu não era nem mulher, nem feminina, porque não botava batom e nem usava salto alto. Então, esse imperativo eu acho que é interessante e eu gostava de socializar essa experiência contigo, porque para a mulher trans tem peso, para as mulheres cis também tem peso. também tem peso, ou seja, somos todas mulheres, Sim. passamos por essa normatização violenta do patriarcado. Sim, sim, né? sim. E é interessante, só lhe digo, amiga, olha, estamos juntas. É difícil. Não, mas eu sei do fora. caso da Renata que o Renata está falando, sei do caso que a Renata está falando, e obviamente que nós tínhamos E a que situação. não sou desejada enquanto mulher, percebe? Nós tínhamos eu não, ali não me faço just- desejável enquanto mulher, portanto, devo ser uma pessoa muito infeliz. Porque aqui nós tínhamos exatamente uma expressão magna, na verdade, né? Uma expressão magna da pessoa, claro, Sim. totalmente escravizada, porque ali era Sim. visivelmente uma escravatura, Sim. né, dos estereótipos de gênero a serviço da comprovação da sua feminilidade. Então, pronto, e é óbvio, né, essa- Interessante que essa qualquer reação coisa que tiveram fuja contigo. disso Cria ofende. ira, exatamente. Cria ira, Essa cria moça ira. do Facebook é exatamente isso. Como ela se mergulhou tão fundo nos estereótipos, qualquer coisa que fuja dos estereótipos é ofensivo a Ofensivo ela. a ela, Uma evidentemente. Uma coisa que existe muito é até fora da comunidade trans, dentro da comunidade mais gay, o G do LGBT, QI. LGBTI mais o LGBTIQ mais. Eu gosto do Ah, Q, que é bonito. O que é bonito, Tem eu a- gosto do que também. Tem uma sonoridade, o Q. Que? E que são homens gays que falam, não gosto de afeminados. Claro, não, mas aí nós estamos entrando numa situação Sim, tremenda que não é só isso, Exatamente. porque aqui a interseccionalidade vai, além disso, vai ao racismo, porque sim. nós temos a questão dos homens gays que como héteros, né? Aí vai a questão, isso Sim. transcende, isso está ali interseccionado. Isso Conversa, está ali, conversa comigo é tipo uma cladística. Para quem não sabe, o clado é basicamente tem uma ideia comum, que é o primeira pessoinha, e depois vira uma porrada de coisa. Então eu acabo sempre indo para todos os assuntos, porque minha cabeça funciona assim. Uhum. E tinha uma pergunta há uns 15 minutos atrás que eu não lembro qual é mais. Ui, meu Mas eu já Deus. gostava de fazer outra. Eu queria que Pronto. ela Fale. respondesse as Pronto. Vai, perguntas pronto. todas. segue. Vai. Alice, falou na sociedade brasileira, eu já estou cá há 17 anos, portanto já não reconheço a sociedade brasileira como a minha sociedade. Eu não reconheço também, e eu tô aqui há 1 ano e meio só. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Como é que a Alice percebe essas questões no Brasil, que parecia ser um país tão cordial e tão aberto, tão festivo e carnavalesco, e ao mesmo tempo temos vindo a assistir ao crescimento de uma sociedade neopentecostal, não é, completamente fanática por princípios religiosos e que contagiam não só raça, como credo, como gênero. Qual a diferença? Como é que ela se sente cá em Portugal? O Brasil, ele nunca foi isso. Pronto, eu faço da Alice as minhas palavras. É uma coisa que eu lembro, tem anos 40, tem uma TV inglesa que fez uma matéria sobre o Brasil. E a forma que eles definiram o Brasil é a Great Whoopee, que seria uma forma britânica esquisita de falar uma grande festa. E é isso que o Brasil meio que pegou e pagou para o mundo, que somos uma grande festa, é só amor, as pessoas são o que elas são, mas é uma mentira descabida. Nos anos 80, a TV Globo foi perguntar para as pessoas o que elas achavam dos gays. E em TV as pessoas falavam, tem que matar. 1980. Não faz nem 40 anos. Então, 1980 também, negro era só subserviente. As pessoas, hoje em dia, estão irritadas porque a maior parte da sociedade, a maior parte, na verdade, é classe baixa, mas a classe média do Brasil está irritada porque tocaram no pedestal dela. Então, as mulheres saíram da subserviência de ter que ficar em casa com um marido abusivo
e apareceram. Tanto que a geração da minha mãe, que é 40 anos, praticamente todo mundo é divorciada. Porque é uma geração que falou, não, chega, caguei. Então, hoje em dia, os gays tiveram voz a falar, ah, não, mas antigamente não tinha gay. Tinha, claro que tinha, mas eles estavam em casa com medo de aparecer e tomar um tiro. Antigamente não tinha essas mulheres promíscuas. Sempre tem, todo mundo é promíscuo no mundo. As únicas 3 pessoas que não são promíscuas no mundo estão dentro da caverna de Platão. Então, quando, isso é no mundo inteiro, mas o Brasil é muito claro isso, quando as minorias, quando quem não tinha voz tocou no pilar da maioria, explodiu, porque as pessoas não conseguem aceitar, elas não conseguiram entender. E eu vou falar, eu não tenho ódio dessas pessoas, porque é difícil, muito difícil para mim, como, eu até brinco, eu sou uma mulher, trans, lésbica, imigrante. Se eu fosse negra, eu tinha ganho no bingo. Exatamente. Exatamente. Mas eu entendo a pessoa que tem hoje 45 anos, é heterossexual, branca, viveu a vida inteira presa dentro da caixa do o mundo... Não, presa dentro da caixa do o mundo é igual a mim. E de repente alguém tira a caixa e fala, surpresa! A pessoa tem um AVC. A pessoa, ela tem 3 reações. Ou ela olha e fala, ah, agora eu entendi. Ou a pessoa tem um AVC e começa a babar no chão, ou a pessoa bota a caixa e começa a chorar. E a maior parte das pessoas preferem botar a caixa e começar a chorar. Porque é mais cômodo. Porque, pô, eu vou falar, não é fácil. Não é fácil sair de um homem branco, cisgênero, heterossexual, de classe média no Brasil e virar uma mulher trans, lésbica, imigrante em outro país. Porque por mais que eu seja uma cidadã, eu não sou imigrante. E sempre você. E contando isso que você falou da diferença, eu vejo uma diferença muito gritante. Porque eu não me aprofundei bastante ainda na sociedade portuguesa. Eu não fui em muitas casas de português, eu não conheço com proximidade as pessoas. Porque eu também não me esforcei muito. Não porque eu não gosto de conversar com as pessoas, não, realmente é porque eu tinha preguiça de sair de casa para conhecer pessoas. A Alice é preguiçosa. Muito, nossa senhora. Vir aqui foi Eu já disse, eu não sei uma se loucura. falei no programa que a Alice quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostada. Sim. Brincadeira, gente. Não, Ela sério. concorda, sim. Acabe em barranco. Sim. De preferência com um travesseiro para mim. Mas eu vejo aqui muita, pelo menos aparente. 5 minutos. Ah, tá. Eu vejo nos trens, eu vejo na rua casais gays, casais lésbicas, pessoas trans andando, o que no Brasil eu também via, porém eu via apenas em locais seguros como shoppings. E essas pessoas com medo, ou então com insegurança, aqui eu não vejo isso. Aqui eu vejo essas pessoas muito mais abertas, muito mais... Eu estou sentada no trem do lado da minha namorada, de mãos dadas, porque ela é minha namorada. Então, eu acho que Portugal está bem à frente do Brasil, principalmente em relação à burocracia, obviamente, da troca de nome e também do casamento. Nesse aspecto, Portugal figura... Portugal é fenomenal. Portugal figura entre os 6 países Vote em mim para presidente. Com a mais completa, não é? A mais sólida legislação de direitos LGBT aprovados. E parece que, se eu não me equivoco, eu já sei de memória essa listinha, está a Noruega, a Islândia, Malta, por incrível que pareça, creio que a Islândia,
Você falou Islândia antes. Eu falei Islândia antes, Falou. então... Mas pronto, é um grupo Canadá muito também, pequeno. né? Não, Não? por incrível que pareça, não. Por incrível Ah, é que verdade, pareça, Canadá tá cagando nisso. incrível que pareça, não. Mas sim, são um número extremamente pequeno de países e Portugal está Eu entre acho esses que 6 foi a Finlândia países. ou algum outro país Eu nórdico já aí me maravilhoso. esquecia, quando houve a aprovação, que justamente colocou Portugal nesse ranking, que foi a aprovação da lei de autodeterminação de gênero, agora uns meses atrás, que deu grande polêmica aqui, colocou Portugal entre esse número seleto de Eu não lembro. países. Sim. Inclusive para fazer eu não sei se eu te deixei agora com a palavra pendurada ou não, enfim, porque chegou o momento de fazer o encerramento Nossa. do programa, que a Alice não tinha como ver, está de costas, pronto, ela não conseguia saber Eu só quantas... falei um quarto do que eu pensei em falar aqui. Ui, nossa, pronto. O que eu posso sugerir é que as pessoas possam colocar questões. Claro, coisas essa questão, a Alice poder responder, então Sim, os claro. ouvintes, as pessoas, etc., colocar as questões, porque o programa vai, né, para os canais correspondentes, claro. tanto da rádio como os meus canais também. Então, ali pôr as perguntas e todas as questões que queiram colocar, encerrar com a questão de que Portugal, então, está entre esses países, que foi justamente o que aconteceu agora recentemente. Essa lista eu já sabia, já me esqueci. E agradecer, Alice, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho certeza absoluta que tu contribuíste muito. Eu só queria dar um adendo Claro, final. a palavra é tua. Encerra o programa, Alice. É um adendo para todas as pessoas, principalmente as pessoas trans, porque é o foco para quem eu falo, que você tá bem. Você é extremamente bonita. E que você pode perseguir a forma que você quiser, o jeito que você quiser, mas contanto que você queira. Porque o mais importante é isso. Não é você estar feminina ou você estar masculino que vai fazer a sociedade te aceitar ou você arranjar alguém que te ama. É você se aceitar e você se amar que vai trazer isso para você. Por mais que a sociedade às vezes não ajude o que ela não ajuda, o mais importante é como você se olha no espelho e se sente bem. E eu não vou chorar. Muito bem. Então, para corroborar com as palavras da Alice, justamente encontrar o lugar no arco-íris onde quem estiver imediatamente ao meu lado não será igual a mim, e por mais que eu queira ser como outros, eu jamais serei. E o pior, eu não serei como os outros e também não serei como eu mesmo. Então, pronto, é isso que fica de mensagem para os nossos ouvintes. Alice, muito obrigado. Alice é uma grande fofa. E é isso. Até a próxima semana com o próximo programa. Muito obrigado, plateia. Até mais. Bye, bye. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.